espírita na Baixada Santista, especialmente na cidade de Santos, tem fama de ser contestador, inovador e muito crítico em relação aos rumos que o espiritismo tomou desde que se desenvolveu em nosso país. Essa fama do chamado Grupo de Santos se consolida com a atuação de duas grandes lideranças, Jaci Regis e José Rodrigues. Sempre foi uma pessoa assim, dinâmica, mesmo em jovem ele tinha uma vibração, uma vontade de crescer, de criar coisas dentro da MEV, né? A liderança pelo exemplo que ele fazia, que ele não era uma pessoa que dizia precisamos fazer tal coisa, fulano vai fazer aquilo, o outro vai fazer aquilo, e ele não se envolvia em mais nada, não. O jeito dele fazer era vamos fazer, e ele estava lá às 8 horas abrindo a porta. O José, desde a juventude, tinha uma característica que nem eu é que dizia, mas alguém que nós prezávamos muito, eu e ele, uma vez disse, José é de um bom senso, bom senso. Desde os tempos da juventude na Mocidade Espírita Estudantes da Verdade, do Centro Espírita Allan Kardec, Jaci e Rodrigues iniciaram uma parceria doutrinária que rendeu muitos frutos e tem influenciado várias gerações de espíritas. Do trabalho junto ao SEAC, ambos passaram a atuar no movimento espírita regional, especialmente na União Municipal Espírita de Santos. Jaci era o desbravador, Rodrigues, o realizador silencioso. Uma dupla admirável, dinâmica e empreendedora. E eles conversavam um pouco. Assim, era 2, 3 palavras e a coisa já saía, né? E o que é interessante é que são duas pessoas completamente diferentes. O Jaci é uma pessoa mais explosiva, mais agressiva, enquanto que o Rodrigo já é uma pessoa mais serena, mais tranquila. E a parceria deu certo. Os dois eram economistas e jornalistas. No periódico Espiritismo e Unificação, agitaram por décadas o movimento espírita nacional e internacional, sempre antenados com as transformações sociais e culturais no mundo contemporâneo. O José Rodrigues, ele era um jornalista na verdadeira acepção da palavra, né? E ele levou essa experiência profissional para o espiritismo. E eu diria que com a atuação do José Rodrigues, o que a gente chama hoje de jornalismo espírita, ele ganhou assim uma conotação maior, com mais seriedade, com uma preocupação técnica, editorial. Basicamente o que ele dizia, o José Rodrigues dizia o seguinte: o jornalismo espírita ele tem que ser doutrinário e não doutrinante. O jornalismo que se praticava no espiritismo e até hoje assim é um jornalismo doutrinante. Eu acho que o Jaci tinha como um grande sonho fazer com que as pessoas tivessem uma visão de transcendência. Acho que esse era o principal sonho dele, que transformasse essa visão de transcendência em algo que os modificassem no dia a dia, que fizessem com que elas saíssem da sua zona de conforto, né, e fossem enfrentar a realidade do dia a dia com uma visão imortal. O espiritismo para ele era uma doutrina, um corpo de conhecimentos vinculado à cultura do nosso tempo, contribuinte da cultura do nosso tempo. E de maneira alguma poderia ser visto como uma revelação isolada que daria a resposta final para todas as coisas. Na década de 1980, Zé e Jaci enfrentaram juntos a chamada questão religiosa e todos os conflitos doutrinários recorrentes do embate entre espíritas religiosos e espíritas laicos. Nesse, eu acho que ele viu que não dava para ficar brigando, ele brigou durante muito tempo para tentar mudar
movimento espírita religioso para tentar fazer com que eles enxergassem um espiritismo sem religião, mas essa luta ele desistiu, porque ele viu que não era possível mudar aqueles que não querem ser mudados. Então ele partiu para uma coisa nova, ou seja, vamos então ser independentes, vamos buscar uma identidade para os laicos, né? Buscando construir uma estratégia que pudesse romper o isolamento dos espíritas kardecistas que haviam sido excluídos e marginalizados, Jaci prosseguiu com seus livros, fundou o Jornal de Cultura Espírita Abertura e intensificou o trabalho no Lar Veneranda. Também criou o Instituto Cultural Kardecista de Santos, a nova editora de livros Licesp, e o Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita. Rodrigues se afastou por um tempo. Fundou com a esposa Miriam de Domênico Rodrigues a ARS, Ação de Recuperação Social, na periferia de Santos. Não ficar somente na teoria, só na elucubração. Ele era um homem empreendedor. Então ele procurava colocar em prática aquilo que ele aprendeu dentro do espiritismo. Retomou de modo efetivo as atividades doutrinárias somente em 2001, com a criação do site Pense, Pensamento Social Espírita, e também com a tradução da obra do grande pensador espírita argentino Manuel Porteiro. A questão da desigualdade, né, da exploração, todas as bandeiras da esquerda, né, históricas, ele com o tempo ele foi abraçando. O Zé Rodrigues ele tinha uma visão que a gente poderia chamar, uma visão mais ou menos liberal. E eu acompanhei esse processo e essa guinada que houve na visão de mundo dele. Mas o que é interessante é que a influência maior não foi uma leitura de Karl Marx ou de algum pensador, mas foi a partir da leitura de um filósofo espírita argentino chamado Manuel Porteiro, da qual ele foi o primeiro tradutor, né, aqui no Brasil. Apesar de separados por suas novas empreitadas, Zé e Jaci continuaram trabalhando por aquilo em que acreditavam e se consolidaram como grandes referências no movimento espírita. Tinham personalidade e estilos diferentes. Sempre foi um homem muito empreendedor, com muitas ideias. Ele se engajava em tudo, né? Muito, muito, muito. Tinha uma como é que eu posso dizer? Uma vontade muito grande de ajudar, de trabalhar, de fazer. Não era uma pessoa assim sossegada, não. Ele não aceitava um movimento massivo voltado apenas para repetições. Tinha que haver o debate e a reflexão. As pessoas não entendiam aquilo que ele queria, entende? E ele batalhava, quero assim, tem que ser assim, meio difícil. Paradoxal, como a maioria dos grandes homens, como a maioria dos grandes espíritos. Ele tinha realmente alguns momentos de difícil compreensão, quando perdia paciência com certas coisas, quando se mostrava um pouco mais duro, contrastando com uma sensibilidade, com uma capacidade de reunir uma família de forma unida e feliz, que era uma coisa impressionante. Mas o paradoxo faz parte dos homens que estão rompendo, das pessoas que estão buscando se libertar. Aqueles que são mais comportadinhos são aqueles que simplesmente seguem as regras que se estabeleceram durante todos os tempos. O mais jovem tinha mais ímpeto. Depois ele foi também, assim, analisando como era o mundo e o que podia ser feito, e não era mais um assim, revolucionário, mas com as ideias possíveis dentro da nossa sociedade, sempre achando que deveria haver mudanças. E ele batalhava, e no que ele escrevia, sempre procurando também essas mudanças. Um homem liberto, um homem libertário, capaz de realmente enxergar coisas diferentes daquelas que a maioria das pessoas do seu tempo enxergavam. E essa foi a marca do Jaci desde aquela época até os anos da sua morte, sempre inovando, sempre liberto, sempre desprovido de preconceitos e sempre apresentando um novo modelo de pensamento. Ele sempre tinha alguma coisa para falar. Mesmo com 70 anos, ele estava
mais que ativo. O trabalho de Jaci Regis gira em torno, na minha opinião, do conceito de liberdade, desprovida de culpas, de pecados. De ser possível ter uma ligação com Deus sem ser religiosa, de ser possível entender o mundo como um mundo em progresso, de uma forma mais real e palpável e no dia a dia, não uma coisa assim que a gente vai conseguir lá no final das nossas encarnações, né? Jaci Regis, na minha opinião, é o verdadeiro centro do espiritismo inovador, progressista e laico. Um grande homem. Meu pai é uma pessoa muito tranquila, né? Sempre tinha algum exemplo para dar do que ele já tinha passado. Para mim, o José Rodrigues, ele é uma figura rara, né? Foi sempre uma figura rara no espiritismo. Não só pelas preocupações sociais que ele tinha, né? Humanistas, mas porque ele combinava a capacidade intelectual com uma dedicação, né, ao trabalho, uma capacidade moral muito grande. E essa combinação, esse equilíbrio entre essas duas forças era muito clara. Uma pessoa muito centrada e concentrada, né, no trabalho, em resolver coisas. Esse sentido assim do social estava sempre presente. E essa coisa do idealismo, do desejo de realizar, isso significou bastante. Eu acho que isso estava por trás de tudo que ele fazia, tanto que quando ele escrevia sobre economia, esse perfil, esse lado dele estava sempre permeava a fala dele, os trabalhos escritos dele, né? Então, primeiro nessa forma de ideal que ele escrevia e depois que ele foi aplicar na prática na arte. Sempre pensando no que tinha para fazer, né? No que tinha, sempre pensando para frente, né? No que tinha para fazer dos trabalhos. Ele acreditava que o trabalho era transformador. Eu acho que é isso, um trabalho transformador. Foi isso que eu sempre ouvi e o que eu vi não ficou só numa palavra, ficou nos gestos dele. A crença no trabalho, que o trabalho pode modificar. De casamento foi 47 anos. Resumir esses 47 anos numa frase? Assim, muita alegria, vamos dizer, de uma realização na vida, né? Porque a gente sempre pensa na vida lá fora, mas a vida familiar realiza muito. E nesse ponto aí eu acho que a nossa foi bem rica. Ele era muito mais do que um amigo para mim, né? Então, ele é um amigo, um irmão, uma pessoa especial, realmente, né? E um mestre não só no jornalismo, mas também no conhecimento doutrinário, que ele não tinha ideia, a dimensão da capacidade e do profundo conhecimento que ele tinha do espiritismo. E ele é uma das pessoas que mais conhecia o espiritismo. De vários companheiros que eu conheci, eu acho que ele não tinha essa dimensão, devido à modéstia muito grande, né? Que sempre foi uma característica da personalidade dele. Era uma pessoa muito inteligente, mas era também uma pessoa muito humilde, muito modesta. Essa era outra qualidade do José. Amigo, um grande amigo. De fato, a química entre Zé e Jaci deu certo. E por décadas, eles ofereceram uma grandiosa contribuição doutrinária que ainda está por ser compreendida em toda a sua dimensão histórica.
Se hoje há um expressivo segmento de espíritas no Brasil e no exterior, com visão laica e livre pensadora, isso devemos bastante a essa dupla admirável. O desencarne dos dois não foi o fim de uma história e nem extinguiu a trincheira libertária que eles abriram nas mentes de várias gerações de espíritas. O movimento emancipatório por eles liderado terá continuidade e a presença de cada um de vocês aqui neste congresso não deixa dúvidas quanto a isso. Such is the way of the world, you can never know just where to put all your faith and how will it grow. Gonna rise up.